Amém! Boa noite, gente! Com toda essa empolgação, parece que eu preciso entrar fazendo cambalhota, alguma coisa assim. Mas como eu sinto tão honrada de estar aqui nessa noite histórica, né? Primeira conferência de jovens. Vocês são lindos aqui de cima, estou vendo vocês. Estou vendo algumas pessoas do Difflin School, do Global Mission School. Toda hora eu quero falar Difflin Global Mission School. Mas que alegria. A gente estava aqui essa semana toda lá na escola, né? E agora está aqui esse final de semana, fechando semana toda, é uma chave de ouro, realmente está aqui. E eu queria compartilhar sobre um pouco da minha paixão com vocês. Pode ser? Desde muito pequena, meus pais sempre, né, me instruíram muito na palavra de Deus, sobre a Bíblia, como ela é tão valiosa para a gente, a Bíblia Sagrada. E é muito interessante porque eu nem lembro disso, mas eles me falaram que eu, de uma idade tão pequena, assim, eu já entendia o valor da Bíblia, assim, na nossa família, que um dia eu queria muito um chocolate, minha mãe não estava deixando. Eu peguei a Bíblia, eu nem sabia ler ainda. Eu peguei a Bíblia, abri e falei assim: mamãe, mas a Bíblia diz assim, e Jesus disse, você pode comer chocolate. Eu pensei, se eles verem que está na Bíblia, vai ser liberado, né? E eu acho que, como seguidor de Jesus, todos nós precisamos cultivar essa paixão, esse amor, esse zelo pela palavra de Deus, amém? Né? Não é à toa. Às vezes a gente pode pensar, mas por que a Bíblia é tão especial assim? Quando a gente fala que é a palavra de Deus, mas assim, parece uma coisa tão sobrenatural e eu tenho acesso a ela no meu celular, sabe? Eu tenho acesso a ela do lado da minha casa, na casa da minha avó, tem uma Bíblia lá aberta em Salmos. Tipo assim, parece uma coisa tão comum, tão tangível, tocável. Como é que pode ser uma coisa tão especial? Como é que pode ser realmente as palavras de um Deus eterno, que não tem começo, não tem fim, que criou todas as coisas? E como que pode estar tão acessível? Mas realmente é de surpreender isso quando você conhece o nosso Deus. Um Deus que se traduz para falar na nossa linguagem. Um Deus que fala na nossa linguagem. A redenção parece um homem de carne e osso numa cruz. Isso é redenção. É alguma coisa tangível. Tinha pessoas lá que viram a redenção acontecer. Então é de surpreender que esse Deus que se fez carne para habitar entre nós, não daria um jeito de entregar sua palavra de uma forma tão acessível para a gente? A própria Santa Ceia, que é uma celebração dessa redenção incrível, a redenção da humanidade de todos os séculos, tem gosto de pão e suco de uva. Uma coisa tão comum, acessível para todo mundo. Esse é o nosso Deus que a gente serve, um Deus que Ele se faz acessível. Ele se traduz, Ele pega aquilo que a gente nunca entenderia e fala na nossa língua. Né? Eu tenho 2 pequeninhos e a minha filha de 3 anos, ela está naquela fase de por quê, né? Todo mundo que já conviveu com crianças pequenas sabe que existe essa fase. E muitas vezes, para responder os porquês dela, eu preciso traduzir para falar na linguagem dela, para ela conseguir entender. Porque eu sei que se ela perguntar, mas por que isso é verde? Por que isso é amarelo, né? A mamãe tem que ver melhor o que ela está vestindo. Por que isso é amarelo? Eu vou explicar, é porque tem várias cores e tem tintas, e as tintas refletem as cores, e tentar explicar tudo isso para ela seria difícil. Então, eu preciso traduzir a ciência por trás de por que minha camisa é amarela e falar de uma forma bem infantil para ela. Porque Deus fez todas as cores e a mamãe gosta de amarelo. É a cor do vestido da Branca de Neve. Sabe? Falar na linguagem dela. E é isso que Deus faz com a gente. Tem coisas tão infinitas, mistérios tão profundos que a gente, né, tem que amadurecer espiritualmente para entender, mas Ele traduz para a nossa linguagem e Ele entrega para a gente a palavra dEle de uma forma tão tangível, tão acessível. Graças a Deus por isso, né? E é muito especial a gente começar a olhar para a nossa Bíblia com esse
amor, com esse respeito, com esse zelo de entender que a gente está segurando as palavras de Deus, a palavra de Deus. Muito especial. E além, né, de toda essa empolgação que a gente pode ter quando a gente acorda de manhã para olhar, né, que a gente tem uma Bíblia do nosso lado, é muito interessante saber que aquilo que você tem, né, tão acessível, tem tantas comprovações arqueológicas por trás daquilo. Tem tantas coisas científicas que são provadas pela Bíblia. Né? Você não precisa confiar só na minha palavra. A Bíblia é especial, pronto. Tipo, eu vou acreditar porque a Priscila falou. Não, graças a Deus, tem muita comprovação arqueológica, científica. Muitas coisas que apontam como a Bíblia é um livro especial. Né? Tem gente que, né, antes talvez de parar para estudar a Bíblia, eles vão falar, mas com certeza a mensagem da Bíblia, como é que ela pode ser preservada? A gente sabe que Jesus veio mais de 2000 anos atrás, e o Antigo Testamento, né, mais da metade da Bíblia, foi escrito ainda mais tempo antes de 2000 anos atrás. Tipo, como é que eu vou ter certeza que tudo que as pessoas estavam escrevendo naquela época, aquela mensagem foi preservada até agora? Né? Porque se eu escrever, brincar de telefone sem fio, é muito rápido que a mensagem vai sendo distorcida, não é mesmo? E tinha muita gente que fazia esse questionamento, né, sobre a Bíblia. E vez após vez a gente vê a arqueologia e os escavadores e pessoas, historiadores, comprovando como a mensagem da Bíblia foi provada. Né? Não muito tempo atrás, eles encontraram vários pergaminhos perto do Mar Morto. O Mar Morto, né, é um mar muito famoso, no outro lado do mundo. E lá tem uma altitude, porque tem tanto sal, não tem tanto umidade. Por vários motivos, esses pergaminhos, dentro das cavernas, lá perto do Mar Morto, elas foram preservados. Porque normalmente papel, né, você já tem um caderninho usadinho, ele rapidamente fica feinho, né, desbotado, você não consegue ler muito bem o que está escrito. Mas esses pergaminhos, eles foram bem preservados lá perto do Mar Morto. E por que eles são tão especiais? Que as pessoas gostam de mencionar esses pergaminhos do Mar Morto. Porque lá foi encontrado o Antigo Testamento inteiro e eu vou explicar. Então, o Antigo Testamento inteiro foi encontrado lá e foi escrito, eles fizeram vários testes e deram para descobrir que essas cópias do Antigo Testamento foram escritas mais de 100 anos antes de Cristo. Então, são pergaminhos de mais de 2000 anos de idade. Você já pensou nisso? Um documento tão bem preservado. E a parte muito especial disso é porque os pergaminhos mais antigos que a gente tinha antes disso, até então, eram de mais ou menos 900 anos depois de Cristo. Então, a gente viu um espaçamento de mais ou menos 1000 anos entre as cópias do Antigo Testamento mais antigo, que era da época antes até de Jesus, para comparar com o que a gente tem agora. Então, quando eles encontraram esses documentos, muitas pessoas falaram, agora vocês vão ver. Vocês vão ver como o Antigo Testamento, a Bíblia, foi modificada, como as pessoas atualizaram, mudaram um pouquinho, a mensagem não foi preservada. Mas você acredita que eles olharam tudo, investigaram tudo, e está igual. Se você pegar todas as diferenças, que são só diferenças basicamente de gramática, talvez uma vírgula aqui, uma forma de escrever o nome de alguém, mas era o mesmo nome. Se você colocar todas as diferenças da Bíblia inteira, do Antigo Testamento inteiro, que eles colocaram, compararam, nem vai encher uma folha inteira de diferencinhas que não fazem diferença nenhuma na mensagem. A mensagem foi preservada. É uma coisa milagrosa. Se não fosse um livro tão especial, as pessoas com certeza não iam conseguir preservar. É algo do Espírito realmente preservando a palavra para que chegasse a gente e a gente pudesse confiar que ela realmente é a palavra de Deus. E além disso, o Novo Testamento, não sei se você sabia, mas existe mais de 6 mil cópias do Novo Testamento completo. Cópias antigas do Novo Testamento completo, que eles podem comparar para ver, está escrito igual? Mudou alguma coisa?
E se a gente não tivesse esses 6.000 cópias do Antigo Testamento, quer dizer, do Novo Testamento, ainda tem 10.000 traduções autênticas do latim, cóptico e síriaco daquela época também. 10.000 cópias. Então, e se eu não tivesse essas 10.000 cópias do Novo Testamento, a gente tem mais de 30.000 citações do Novo Testamento pelos pais da igreja. Foram homens, discípulos dos discípulos de Jesus, que escreviam cartas falando, olha, e citavam trechos do Novo Testamento. E citaram tanto o Novo Testamento que a gente tem tantas citações que daria para juntar, montar o Novo Testamento várias vezes. Completamente, várias vezes. Então, a gente tem certeza que a mensagem foi preservada. Essa Bíblia que você tem aí, realmente está preservando a mensagem que Paulo escreveu para os coríntios. Sabe, realmente está preservando as palavras que Jesus falou no monte. Você tem acessível as palavras de Jesus. Que especial. Glória a Deus por isso. Amém? Então, tem muitas dessa prova arqueológica, histórica, né? E apesar que a Bíblia não é um livro de ciência, ela nunca teve errado na ciência dela, quando ela menciona alguma coisa científica. É interessante porque, muitos anos atrás, até antes de Jesus, um dos primeiros cientistas, o Hipparchus, ele contou as estrelas, ele decidiu, eu vou contar as estrelas e tal, e ele se dedicou muito a isso, ele era um homem estudioso, e ele foi um dos primeiros para oficialmente documentar e contar o número de estrelas. Ele falou que tinha 1.022 estrelas no céu. Anos depois, mais de 300 anos depois, veio outro cientista, né, contou as estrelas e falou assim, não, esse número precisa ser atualizado, na verdade tem 1.026 estrelas no céu. E aí depois vinha outro cientista e falava, não, esse cara está me enganado, tem o dobro de estrelas. Aí foram atualizando, até que não muito tempo atrás, NASA oficialmente declarou que os números das estrelas são infinitos. Algo que já o profeta Jeremias, centenas de anos atrás, já tinha escrito na Bíblia que o número das estrelas são infinitos. Né? Vez após vez, ciência tem que chegar lá e falar, é mesmo, a Bíblia tinha razão todo esse tempo. O primeiro presidente dos Estados Unidos, o George Washington, ele morreu porque os médicos tiraram o sangue dele até ele morrer. Porque eles tinham essa teoria na medicina, naquela época, que se você estivesse doente, eles tinham que tirar o sangue ruim do seu corpo para você conseguir sobreviver. Então, eles ficavam tirando sangue, até a pessoa melhorar. E ele, infelizmente, o presidente dos Estados Unidos, o primeiro presidente dos Estados Unidos, morreu assim. Eles tiraram, ele tinha tipo um resfriado, alguma coisa tipo assim, normal, e eles tiraram o sangue dele até ele morrer, porque a medicina não entendia que a Bíblia já dizia que a vida está no sangue. Então, vez após vez, a ciência, a medicina, ela vai tendo que ser atualizada, vai tendo que mudar, ela vai aprendendo coisas novas. Mas que gostoso saber que a gente tem algo que é imutável. Algo que não precisa ser atualizado, não precisa mudar. Algo que a gente pode ser firmado e ter confiança que a gente está em pé em cima da verdade. Algo inabalável. Se você até confiar nas suas próprias emoções para te guiar, né? Igual bem Disney, tipo, segue seu coração. Você vai logo descobrir, se você acordar e falar assim, hoje eu vou só seguir meu coração. Você vai descobrir que nem você consegue ser constante, né? Talvez até à tarde você não vai ser constante nas suas emoções, né? Uma hora você vai querer isso, depois você vai mudar de ideia, né? E isso é ser humano. Nossas emoções são enganosas. A gente não pode confiar nas nossas emoções para nos guiar, né, nessa jornada da vida. E se a gente falar, não, então eu vou realmente confiar nos estudiosos, a gente já viu também que toda hora precisam atualizar, mudar. E se a gente pensar, não, mas então a sociedade é confiável, se a sociedade me falar que isso é certo, se a sociedade falar que isso é errado, isso é obviamente, né, não uma boa ideia, porque a sociedade também está sempre mudando de ideia e olhando para a história, é vergonhoso o que a sociedade já aceitou.
Então é óbvio que a gente precisa de alguma coisa que não muda. A gente precisa de um chão inabalável, forte, firme, verdadeira. E graças a Deus, o nosso Deus nos deu isso. Ele deu a palavra dele pra gente. Obrigada, Jesus. Mas, gente, eu não vou só usar todo esse tempo para dar fatos interessantes. Eu queria que você abrisse essa Bíblia comigo, por favor, em Lucas 4. A gente vai ler a história que quando Jesus foi tentado. Eu acho muito interessante, né, esse episódio, quando Jesus é tentado pelo diabo, não somente porque ele mostra pra gente como a gente deve reagir em meio às tentações, mas porque é também alguma coisa que eu acho que vai mapear o nosso dia a dia. Porque todo dia a gente é tentado, e não só em formas do que a gente vai pensar, o que a gente vai fazer, mas também o mundo está falando para a gente, né? Isso é verdade, aquilo é verdade. E eu acho tão lindo como Jesus mostra para a gente como é que a gente deve reagir em meio às tentações, em meio à forma de pensar. Então, eu acho que é muito, muito gostoso e a gente pode aprender muitas coisas quando a gente olha para esse texto aqui em Lucas 4. 4:1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhes disse: se você é filho de Deus, manda essa pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então, olha só, Jesus está lá, estava no deserto jejuando 40 dias. Imagina a fome que ele estava sentindo, né? Quando a gente pula o almoço, a gente já fica assim, caindo pelo chão, né? Nas paredes, sentindo fraco. Imagina Jesus 40 dias sem comer. E a Bíblia diz que o diabo vem para tentar ele. E ele fala assim: se você é filho de Deus, manda essa pedra que se transforme em pão. Com certeza foi uma tentação para Jesus. Mas olha o que ele responde: está escrito. Então o diabo vem e apela para o emocional de Jesus. Ele apela para os desejos de Jesus, não é mesmo? E Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Jesus baseia a arma dele espiritual nesse momento na palavra de Deus. Ele pega um trecho da palavra de Deus que diz que nem só de pão viverá o homem. Ele não precisa transformar aquela pedra em pão, porque não é só de pão que vive o homem. E ele usa, então, a escritura e bom senso, boa lógica. Ele refuta a tentação do diabo com essas duas coisas. E é muito importante que a gente faça o mesmo. Quando, muitas vezes, o diabo ele não mudou de estratégia, ele continua apelando para a gente, tentando convencer a gente na emoção, nos desejos. E quando ele vem com uma proposta, né, na base disso, eu acho que essa estratégia que Jesus nos deu é perfeita, é de primeiro apelar para as Escrituras. O que a Escritura diz? Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Não só de pão viverá o homem. Jesus tinha acabado ele estava num jejum incrível, se dedicando ao ministério que Deus estava chamando ele para fazer. E ele estava preparado para falar para o diabo: eu não vivo nas minhas emoções. Eu não vou tomar uma decisão na base das minhas emoções. Eu vou tomar uma decisão na base da palavra de Deus. Na palavra imutável. Não vou ser abalado pelas minhas emoções. Que lição para a gente. E é tão importante que eu acho legal que ele usa o bom senso. Né? Não estava em nenhum lugar na Bíblia falando assim: se o diabo aparecer para você e falar, transforma esse pão, quer dizer, essa pedra em pão, não faça. Né? Não tem nenhum lugar, um texto na Bíblia que diz isso. Não. Mas Jesus usou o bom senso. Ele lembrou que tinha um versículo que falava: não só de pão viverá o homem. E Jesus viu que isso aplicava logicamente para a situação dele. Tem muitos de nós, a gente tenta usar essas desculpinhas. Mas porque a Bíblia não diz exatamente isso? E a gente ignora o bom senso, a boa lógica. Gente, se a Bíblia está dizendo isso aplica, e vê que isso aplica para a nossa situação.
né? A gente quer ignorar, talvez não aplique tanto. Não só de pão viverá o homem, não sei. Mas o que Jesus faz, ele usa o bom senso. Então, como é importante a gente usar o bom senso, né? Combater, às vezes, quando o diabo apela para a gente no emocional, é importante a gente combater aquilo com bom senso, né? Falar, às vezes, em voz alta, não, eu não vou fazer isso porque, logicamente, não é certo. Não é certo eu cometer gula agora e comer esse segundo prato. Logicamente, Deus já falou para mim que eu tenho um espírito de domínio próprio. Não é certo eu falar asperamente com essa pessoa. Deus já falou que era para mim lutar pela paz em meio aos irmãos. Usar o bom senso, né? Boa lógica. Isso é muito, muito importante. Aí olha continuando, o que acontece. Em Lucas 4:5, diz assim, o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhes num relance todos os reinos do mundo. E lhes disse, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Olha que interessante. Primeiro, o diabo apela para o emocional de Jesus. Ele responde com, está escrito e bom senso. Agora, o diabo apela para o bom senso de Jesus, para a lógica de Jesus. Ele fala assim, você não está aqui para redimir o mundo? Você não precisa fazer o trecho todo de sofrimento e tudo que você vai fazer. Todo esse mundo é meu. Todos os reinos são meus. Era verdade que o diabo está falando? Sim, senão não seria uma tentação. Quando Adão e Eva pecaram, eles entregaram o reino das terras para os homens. Quer dizer, os homens entregaram para o inimigo, para o diabo. Então, o diabo era o dono desse mundo. E Jesus veio resgatar a gente, tomar de volta isso. Mas o diabo fala, se você simplesmente me adorar aqui agora, eu te dou. Não são todo esse reino, não é meu? Se você me adorar agora, eu te dou agora. Então, ele apela para a lógica de Jesus. Né? Jesus poderia pensar, realmente, né? Ficar aqui vários anos treinando um monte de adolescente, jovem, e aí depois ir para a cruz, sofrer, ficar longe do pai. Talvez aqui seria mais rápido, né? Mas tem lógica isso. Mas olha como Jesus responde. Está escrito, mais uma vez, baseando na palavra. E ele pega o trecho que fala assim, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Ele não vai negociar a palavra de Deus nesse momento. Ele entende o valor do que já estava escrito. O próprio Jesus entende o valor do que estava escrito. E ele fala, não, a Bíblia, a palavra diz, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Eu não vou negociar isso. Mesmo se faz lógica, se parece uma coisa de bom senso. Né? E quantas vezes, hoje em dia, a gente tem que lembrar disso também. Que acima da boa lógica, do bom senso, a gente tem que estar firmado na palavra de Deus. Porque às vezes a gente pode estar olhando Reels, olhando TikTok, e em 15 segundos parece que alguém deu um argumento super eloquente, que faz muito sentido, que é contra a palavra de Deus. E aí, em vez de falar, realmente faz sentido isso, a gente tem que voltar e falar, não, em cima, antes de ter bom senso, boa lógica, eu estou firmado na palavra de Deus. Eu preciso estar firmado na palavra de Deus. Mais importante do que só ter boa lógica, temos que estar firmado na palavra de Deus. E mais vezes do que não, eu acho que todas as vezes, na verdade, aquele argumento de em 15 segundos que fechou e fez tanto sentido, se você parar para analisar e pensar muito, logo você vai ver vários buracos naquela até raciocínio, né? Muitas vezes. Então é importante, mas mesmo se você achasse um argumento que parece que fazia todo sentido no mundo, a gente tem que confiar antes disso, na palavra de Deus. Eu lembro, escutando uma história de um estudante na universidade, ele até estava na faculdade teológica e tudo, e o professor era um pouco cético, assim, e estava falando sobre a época
de Moisés, né, saindo do povo, com o povo do Egito, com o povo israelita. E falando que quando chegaram no Mar Vermelho, que naquela época, naquela estação do ano e tal, provavelmente o mar estava assim, bem baixinho, parecia mais uma poça do que um mar, assim. E ele falando isso, e o aluno na primeira fileira, assim, olhando a Bíblia, olhava para o professor e ficava tipo, caramba, impressionado, assim. E o professor pensando, esse cara não está entendendo. Eu estou falando assim, que não era aquele milagre assim, tão grande de abrir o mar, porque era uma poça, assim, né? Aí ele repetiu e viu que o aluno continuou, tipo assim, super impactado. Aí ele falou assim, por que você está tão surpreso? Aí ele falou assim, nossa, professor, eu estou entendendo agora que o milagre foi ainda maior do que eu imaginei. Ele falou, como assim? Olha o próximo texto, diz que Deus afundou todo o exército egípcios no mar, então eles afundaram tipo uma poça. Outra história muito engraçada que eu vi foi uma senhora estava no avião lendo a Bíblia e tinha um cara bem cético assim sentado do lado dela e ele falou assim, a senhora acredita mesmo nessa coisa de Bíblia? Ela falou, sim, eu acredito de capa a capa. Ele falou assim, mas é aquela história de um peixe engolindo um homem, assim, e ele sobrevivendo, ficando 3 dias no peixe, você acredita nisso mesmo? E ela falou assim, olha, se a Bíblia dissesse que o homem engoliu a baleia, eu acreditaria. E é esse amor, esse temor, esse zelo que a gente tem que ter pela palavra de Deus mesmo. Sabe, falar assim, olha, mesmo se eu não entendi ainda, eu estou em cima disso. E Deus vai me ajudar a entender alguma hora ou outra. A gente vai chegar lá, a gente vai entender. E a gente tem que ter humildade de saber que a gente está sempre num processo de crescimento, de amadurecimento. Se como criança tinha coisas que faziam tanto sentido na nossa cabeça e hoje a gente olha para trás e fica tipo, nossa, como é que eu pensava isso? Né? Como que não vai ter isso também quando a gente chegar no céu e descobrir mais também? Então, é muito especial. O que Deus tem para a gente é confiável. A gente pode colocar toda a nossa confiança nisso. Então, o diabo vem propondo uma boa lógica, um bom raciocínio, alguma coisa que parecia que fazia sentido para Jesus, e Jesus responde com o que está escrito e estabelecendo que a palavra de Deus vem antes de qualquer pensamento concreto, né? Agora, vamos continuar vendo. O que o diabo propõe agora para Jesus? Em versículo 9. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para lhes guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Então Jesus respondeu, as escrituras sagradas afirmam, não põe à prova o Senhor, seu Deus. Então, peraí. Agora o diabo viu que Jesus usou boa lógica, ele tenta Jesus com uma coisa de bom raciocínio. E ele viu que Jesus estabelece que a palavra vem antes de qualquer outro pensamento. Então agora o inimigo tenta usar a própria escritura para enganar Deus. Olha isso que ele fala, né? Ele fala assim, as escrituras dizem. E agora, dessa vez o diabo fala, está escrito. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para lhes guardarem. Então ele fala, Jesus, pula desse penhasco, que já está escrito que os anjos vão te proteger, vão te acolher. E olha o que Jesus, ele afirma, ele traz outra... Bom, antes de entrar o que Jesus responde, eu quero apontar para qual é esse trecho que o diabo usa. Ele vem trazendo um texto que é de Levíticos, e que fala sobre o povo de Israel passando pelo deserto e Deus está prometendo que Ele vai proteger eles, não eles buscando perigo, mas enquanto eles caminham buscando o Senhor, Deus vai estar protegendo eles. Jesus sabia desse contexto, Ele entendia bem, por isso que Ele não foi enganado. Porque agora o inimigo usa a própria escritura para tentar enganar Jesus, mas Jesus, Ele afirma, Ele usa de novo, está escrito. E dessa vez ele traz um versículo que tem tudo a ver com o contexto correto. Todas as vezes, na verdade, ele usa o contexto correto. Mas agora ele combate essa mentira
com um trecho que diz assim: não põe à prova o Senhor seu Deus, que aplica para o mesmo povo de Israel, que eles estavam adorando outros deuses. E aí Deus fala: não põe à prova o Senhor seu Deus. Então o diabo fala, então Jesus está falando assim: se eu me submeter ao seu pedido, eu vou estar adorando você. E isso é contra a Escritura. E ele usa a arma da Escritura com o contexto correto. Então, essa é outra arma que o inimigo às vezes vai tentar usar contra a gente. Ele vai tentar trazer alguma escritura distorcida, fora de contexto, tentando nos enganar. E Jesus, ele dá essa dica para a gente, de primeiro, né, conhecer bem a palavra de Deus, para a gente poder identificar o contexto, mas também de sempre investigar. Sabe, que se alguma hora você está sendo tentado em alguma coisa e você pensa: não, mas eu acho que Deus deixa. Vai e pesquisa, lê mais, lê aquele texto. Sabe, a gente não pode só aceitar qualquer versículo jogado no painel. A gente tem que entender o contexto daquilo. E nisso a gente tem que ler a palavra de Deus, né? Valorizar a palavra de Deus para a gente estar sempre pronto para saber o contexto. Uma coisa também interessante, tipo, muitas vezes as pessoas pegam até o texto que Paulo fala sobre as mulheres orando com o véu, né? Tem um texto em 1 Coríntios que fala assim, 1 Coríntios 11, que diz assim: toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça. Então, se você só ver esse versículo, você vai pensar: meu Deus, todas as mulheres na igreja deveriam estar orando com o véu na cabeça, porque, né, a Bíblia está escrito. Mas se você olhar o contexto, e a própria Bíblia diz, assim, no próximo versículo diz assim: julgai entre vocês mesmos, é conveniente que uma mulher com a cabeça descoberta ore a Deus? Então, o próprio texto está falando, é conveniente? E mais, alguns versículos depois fala assim: se alguém quiser discutir sobre isso, o que eu tenho a dizer para você é que é um costume. Então, o próprio texto diz que é um costume. Então, muitas vezes as pessoas querem falar assim: a Bíblia diz que o sexo é só para o casamento, mas era um contexto da época, sabe? Agora, hoje em dia, todo mundo dorme com o namorado, mora junto, sem estar casado, isso é normal. Mas se você olhar o contexto de todas as vezes que a Bíblia fala sobre esperar para casar, para ter sexo, nunca fala: e isso aqui é um costume da nossa época. Isso é uma distorção, se você, né, interpretar dessa forma. A gente tem que ler o contexto. O pessoal do Global Mission School está bem equipado nisso aí, que a gente está falando bastante sobre isso. A gente tem que ler o contexto, né, e entender que aplica, assim, muitas poucas coisas na Bíblia, quando fala, tipo, aplica só para tudo que é só para aquela época, no próprio trecho vai dizer: isso aqui é um costume, isso aqui é para essa época, ou é antes de Jesus. Então, a gente não pode ir com essa onda que eu sei que é muito, assim, comercializado no nosso meio, né, de pessoas que estão seguindo a Jesus, querendo servir o Senhor Jesus e fazer o que é certo. Infelizmente, o inimigo está tentando plantar. Ele viu: eu não consegui pegar eles no emocional, eu não consegui pegar eles numa lógica muito contra a Bíblia, tipo, descaradamente contra a Bíblia, então eu vou tentar manipular um pouquinho e falar que a Bíblia não diz bem isso. É exatamente o que a serpente falou para Eva: Deus não falou isso, que você não podia comer da fruta. Ele falou isso mesmo? Então a gente tem que vigiar, por isso que a gente tem que conhecer a palavra de Deus, não ser preguiçoso e ler a Bíblia mesmo, para a gente não ir na onda a Bíblia não diz bem isso. E ser uma geração fascinada pela palavra de Deus. Eu acredito 100% que a gente, sendo fascinado pela palavra de Deus, ninguém segura a gente. A gente vai ganhar essa cidade para Jesus, amém? Mas a gente tem que ser fascinado pela palavra. A gente tem que deixar Deus nos lapar, nos transformar, renovar nossa mente pela palavra dele. Amém? Eu quero que você abra essa Bíblia, por favor, em 1 Pedro 3,15. A palavra diz assim: em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor da sua vida.
E se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, sejam sempre preparados para explicá-la. Como é que você vai estar pronto para explicar a sua fé se você nunca nem leu a palavra de Deus? A gente tem que estar lendo a palavra, a gente tem que estar se enchendo da palavra de Deus. Em 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? E Hebreus 4,12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e intenção do coração. Se você sair hoje e você precisar pensar de uma coisa assim, que você quer transformar na sua vida, eu quero te encorajar. Eu também quero encorajar a ler mais a palavra de Deus. Se você já lê, é querer ler mais a palavra de Deus. Se você não tem esse hábito, cria esse hábito. Vale a pena ser transformado pela palavra de Deus. Amém? Vocês podem ficar em pé. Eu fui muito impactada um tempo atrás. Eu escutei a minha sogra, na verdade, falando de uma visão que ela teve. Que ela falou que ela viu, assim, uma multidão. No contexto dela, nessa visão dela, foi uma multidão de mulheres. Ela viu essa multidão de mulheres, assim, parecendo uma colina, assim. E todas essas mulheres estavam de pantufa e de pijama, mas estavam, assim, com toda a garra e estavam entrando numa batalha. Estavam indo lutar contra uns bichão, assim, uns monstros, assim. Tinha um exército, na oposição. E essas mulheres, assim, estavam com todo o gás, assim, tipo, vamos lá, uau! Mas estavam vestidos de pantufa e de pijama. E aí ela falou que ela estava vendo essa visão e ela, tipo, ai, Deus, que lindo, a gente está com fé, assim, que Deus vai fazer alguma coisa, porque a gente está, assim, muito empolgada para lutar contra o mal. E foi muito engraçado, porque o Espírito Santo imediatamente falou assim: não, você não está entendendo o ponto dessa visão. Tem muita gente, muito crente, que está indo contra o inimigo, achando, uhul, vamos arrasar, mas não está equipado. E a palavra mesmo diz que a Bíblia é a nossa espada, ela é a nossa arma. Imagina a gente entrar em batalha e não estar com o equipamento certo. Não estar com algo para lutar, não estamos armados. Imagina uma guerra assim, quando só um time está armado, um lado está armado e o outro não. Isso é um massacre. Não vai ser uma coisa boa para o time que está sem arma. Como a gente tem que levar a sério? Às vezes a gente acha que não, a gente está tudo ok, a gente pode estar aqui de pijama, escutando podcast de vez em quando, está tudo de boa, e não entender que a gente está entrando na batalha de pantufa. Está na hora de a gente tirar o pijama, colocar uma armadura, pegar a nossa arma espiritual e entrar preparados. Amém? Amém, gente. Vamos orar juntos e eu acho que a gente vai para a próxima sessão já. Mas eu quero orar com todos vocês, comigo também, sobre mim, que a gente vai mudar nossos hábitos, vamos alinhar eles para estar preparado para a batalha. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por essa multidão de jovens. Esses jovens realmente são soldados no exército real, um exército que não vem para propagar uma ideologia, um pensamento específico, mas sim a sua palavra, Deus. Sim, alguma coisa viva e eficaz, algo que é real, algo que transforma, algo que muda as situações da escuridão, das trevas para a luz. Pai, nos usa, Deus. Não deixa que a gente seja sedentários ou preguiçosos, Pai, mas nos ajuda a entender o valor da sua escritura. Nos ajuda a entender o tesouro que a gente tem em mão, a arma especial que a gente já tem em nossas mãos, Pai. Não, ajuda a gente não a gastar isso, não jogar fora isso, Pai, mas levar a sério nosso compromisso em ser servos dedicados, servos apaixonados, servos realmente fissurados na sua palavra, Deus. Nos dá uma paixão e um zelo pela sua palavra cada dia mais, Deus. Que a gente possa viver isso
com muito amor e muito respeito e muito zelo. Em nome de Jesus. Amém.